Finalmente, o último princípio de conservação que iremos ver no escopo desse curso, o princípio de conservação da energia. Para sistemas fechados, o princípio de conservação da energia nos diz que a taxa de variação temporal da energia total do sistema tem que ser igual à taxa de transferência de calor para o sistema menos a potência realizada pelo sistema, o que nada mais é do que a primeira lei da termodinâmica. Novamente, para traduzir esse princípio de conservação escrito para sistemas fechados, para incluir a possibilidade de haver um fluxo de massa através da fronteira do nosso sistema, nós precisaremos utilizar aquela ferramenta, o teorema do transporte de Reynolds. Usando aquela nomenclatura e notação que desenvolvemos no âmbito do teorema do transporte de Reynolds, aquela grandeza extensiva π maiúsculo, para o caso do princípio de conservação da energia, será a energia total do sistema, que nada mais é do que a soma da energia interna com a energia cinética com a energia potencial gravitacional, onde esse Z aqui não é necessariamente a coordenada Z, é apenas a elevação na direção de atuação do nosso campo gravitacional. Por sua vez, a grandeza intensiva associada vai ser, na realidade, a energia total específica, que vai ser igual à energia interna específica, somado com V ao quadrado sobre 2, somado com a aceleração da gravidade vezes a elevação. Usando então o teorema do transporte de Reynolds, que nós já sabemos que, usando o princípio de conservação da massa, se simplifica para dizer que a taxa de variação temporal do π maiúsculo, daquela grandeza extensiva, tem que ser igual à integral ao longo do volume de controle de ρ vezes a derivada material da grandeza intensiva associada a π minúsculo, integrada ao longo do volume de controle. Associando então essa taxa de variação temporal da grandeza extensiva com a taxa de variação temporal da energia total do sistema, daquela quantidade fixa de matéria, e por sua vez associando o π minúsculo, com a energia total específica, nós podemos então escrever que a taxa de variação temporal da energia total tem que ser igual à integral ao longo do volume de controle de ρ vezes a derivada material da energia total específica do sistema, integrada ao longo do volume de controle, que tem que se igualar à diferença entre a taxa de transferência de calor para o sistema e a potência realizada pelo sistema. Portanto, nós temos aqui a primeira lei da termodinâmica em sua formulação para volumes de controle. Vamos agora detalhar as interações que são capazes de alterar a energia do sistema, começando pela taxa de transferência de calor. Antes de mais nada, vamos definir o que vem a ser calor. Calor é toda a transferência de energia que também transfere entropia consigo. Portanto, a taxa de transferência de calor será essa transferência de energia por unidade de tempo. Considere o volume de controle mostrado na direita da tela. Nesse volume de controle, em cada ponto ao longo do seu contorno, atua um fluxo de calor Q duas linhas e um elemento de área dA, e esse elemento de área tendo um vetor normal N, um vetor normal unitário. A taxa de transferência de calor através do contorno desse volume de controle, então, será dada como a integral ao longo do contorno desse volume de controle do produto interno entre o vetor fluxo de calor
e o vetor normal unitário, integrado ao longo da área do contorno do volume de controle. No entanto, aqui dentro do escopo desse curso, nós estamos adotando a convenção de sinais de máquinas térmicas. Essa convenção já havia sido empregada na expressão por princípio de conservação de energia que vimos anteriormente, e nessa convenção de sinais, o calor é considerado positivo quando ele entra dentro do sistema, quando ele entra dentro do volume de controle. No entanto, quando o produto interno entre o fluxo de calor e o vetor unitário é positivo, nós temos que o fluxo de calor está apontando para fora do volume de controle. Portanto, quando esse produto interno aqui é positivo, a taxa de transferência de calor ocorre para fora do sistema e, portanto, tem que ter um sinal negativo. Por isso, a taxa de transferência de calor, na realidade, é igual a menos a integral ao longo do contorno do volume de controle do produto interno do vetor fluxo de calor pelo vetor unitário normal N. Empregando o teorema da divergência, nós vamos descobrir então que a taxa de transferência de calor pode ser reescrita como a integral ao longo do volume de controle, desde que tomemos o divergente do nosso vetor fluxo de calor. E essa é a expressão que usaremos mais à frente para obter a forma diferencial do princípio de conservação da energia. Passando para o detalhamento da segunda interação capaz de alterar a energia do sistema, mais especificamente para o detalhamento do que vem a ser potência, mas antes disso vamos definir o que vem a ser trabalho. Trabalho é toda transferência de energia cujos efeitos possam ser replicados pelo levantamento de um peso. Por sua vez, potência será a transferência de energia por trabalho por unidade de tempo. Da mecânica clássica, vocês podem se lembrar que a potência realizada por uma força podia ser calculada pelo produto interno dessa força, pela velocidade da partícula sobre a qual a força está atuando. Tendo isso em mente, considere o volume de controle mostrado na direita da tela. Em um pedaço infinitesimal do contorno desse volume de controle, indicado na figura, nós temos atuando uma tensão Tn e o elemento de fluido que ocupa momentaneamente o contorno do volume de controle tem uma velocidade v. Por sua vez, esse pedaço infinitesimal do contorno do volume de controle tem uma área também infinitesimal dA e tem um vetor normal unitário associado n. A contribuição para a potência da atuação dessa tensão pode ser obtida, então, tendo em mente a potência como uma força escalar velocidade. A potência pode ser obtida pela integral ao longo do contorno do volume de controle de Tn, a tensão, escalar velocidade, dA. No entanto, nesse curso estamos adotando a convenção de sinais de máquinas térmicas. Nessa convenção de sinais, a potência e o trabalho são considerados positivos quando realizados pelo sistema. No entanto, nesse caso, o trabalho está sendo realizado sobre o sistema. Portanto, para cumprir a convenção de sinais, devemos botar um sinal negativo na frente da integral ao longo do contorno do volume de controle. Outra possibilidade de potência atuando sobre o volume de controle é aquela potência dissipada na parte interna do volume de controle, dissipada como, por exemplo, pelo efeito Joule, que dissipa aquela energia elétrica que foi fornecida ao volume de controle.
Considere então um elemento infinitesimal de volume, mostrado em vermelho dentro do volume de controle. Esse elemento infinitesimal tem um volume infinitesimal também, dV. Internamente a esse volume infinitesimal atua uma dissipação de trabalho, dissipação de energia por unidade de volume, que nós chamamos de geração interna de calor, Q3'. Portanto, como o trabalho também é realizado sobre o sistema, nós temos que a contribuição dessa geração interna de calor para a potência total atuando sobre o sistema é menos a integral ao longo do volume de controle de Q3' dV. Usando a definição de tensor transposto, nós podemos escrever de maneira equivalente a potência, a expressão para a potência da seguinte forma, como menos a integral ao longo do contorno do volume de controle, do tensor de tensões transposto, vezes a velocidade, escalar o vetor normal, dA, menos o que fica inalterado, a contribuição da geração interna de calor, a integral ao longo do volume de controle de Q3' dV. Se você pegar a expressão para o tensor de tensões para fluidos newtonianos, vai perceber que esse tensor é simétrico, ou seja, o tensor transposto é igual ao próprio tensor de tensões. Isso é verdade não só para fluidos newtonianos, isso é uma imposição do princípio de conservação da quantidade de movimento angular. Vocês podem conferir isso em qualquer texto, em qualquer livro sobre mecânica do contínuo ou sobre mecânica dos fluidos. Usando então esse fato e aplicando o teorema da divergência, a potência exercida sobre o volume de controle pode ser então calculada como menos a integral ao longo do volume de controle do divergente do tensor de tensões velocidade, tensor de tensões multiplicado pela velocidade do fluido, somado com a geração interna de calor, tudo isso integrado ao longo do volume. Reunindo tudo que obtivemos até aqui, nós temos que o princípio de conservação da energia vai nos dizer que a integral ao longo do volume de controle do produto da massa específica pela derivada material da energia total específica tem que se igualar à integral ao longo do volume de controle de menos o divergente do vetor fluxo de calor, somado com o divergente do produto do tensor de tensões pela velocidade do fluido, somado com a taxa volumétrica de geração interna de calor, Q3'. Tomando um volume de controle infinitesimal, ou seja, fazendo o volume de controle tender a zero, que para todos os efeitos práticos, como já discutimos anteriormente, não vai ser exatamente zero, vai ser aquele V estrela, aquele menor volume para o qual temos propriedades bem definidas. Ao fazer isso, nós podemos obter o princípio de conservação da energia na sua forma diferencial. Para tanto, vamos ter como ponto de partida o princípio de conservação da energia na forma integral, o que nos permitirá escrever que o produto da massa específica pela derivada material da energia total específica tem que ser igual a menos o divergente do vetor fluxo de calor, somado ao divergente do produto do tensor de tensões pela velocidade do fluido, pelo vetor velocidade do fluido, somado à taxa volumétrica de geração interna de calor, Q3'. Voltando agora ao princípio de conservação da quantidade de movimento, vamos obter um princípio de transporte, uma equação do transporte de energia mecânica. Para tanto, basta tomar o produto interno da equação, dos termos da equação,
para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear pela velocidade do fluido, tomando um produto interno de cada termo pela velocidade do fluido. Portanto, nós vamos ter que ρ, a massa específica, multiplicada pelo vetor velocidade escalar, a derivada material do próprio vetor velocidade, terá que ser igual ao vetor velocidade escalar divergente do tensor de tensões, somado ao produto da massa específica pelo vetor velocidade escalar aceleração da gravidade, o vetor aceleração da gravidade. Nós podemos reconhecer esse produto interno da velocidade pela sua derivada material como a derivada material de v ao quadrado sobre 2, do módulo do vetor velocidade do fluido elevado ao quadrado sobre 2. Por sua vez, usando uma identidade de cálculo tensorial, esse primeiro termo do lado direito da equação pode ser reescrito de maneira equivalente como o divergente do tensor transposto, do tensor de tensões transposto, vezes o vetor velocidade menos o produto interno do tensor de tensões pelo gradiente do vetor velocidade. Já o segundo termo do lado direito da equação pode ser reescrito de outra maneira se reconhecermos que o vetor aceleração da gravidade é um campo vetorial conservativo e, portanto, pode ser reescrito de maneira equivalente como menos o gradiente de um potencial φ, sendo φ o módulo do vetor aceleração de gravidade vezes a elevação, que nós já discutimos anteriormente, é aquela coordenada na direção de atuação da gravidade. Ao fazer isso e reconhecer que a aceleração da gravidade não varia no tempo, nós podemos reescrever esse termo, o produto interno, entre a velocidade e o vetor aceleração da gravidade, como menos a derivada material de g vezes z. Rearranjando então essa equação, nós podemos escrever que a equação de transporte para a energia mecânica nos diz que o produto da massa específica pela derivada material da soma da energia cinética específica v ao quadrado sobre 2 com a energia potencial gravitacional específica Gz, a derivada material dessa soma tem que ser igual ao divergente do tensor de tensões transposto, mas nós já discutimos isso. O tensor de tensões ele é simétrico, portanto o tensor transposto é o próprio tensor de tensões. Então o divergente será do tensor de tensões vezes a velocidade, menos o produto interno do tensor de tensões pelo gradiente do vetor velocidade. Subtraindo essas duas equações, o princípio de conservação da energia da equação de transporte da energia mecânica, nós podemos obter uma expressão equivalente para o princípio de conservação da energia, que nos diz que o produto da massa específica pela derivada material da energia interna específica tem que ser igual a menos o divergente do vetor fluxo de calor, somado com o produto interno do tensor de tensões pelo gradiente do vetor velocidade, somado com a taxa volumétrica de geração interna de calor. Até aqui fomos capazes de estabelecer o princípio de conservação da energia na forma diferencial em termos da energia interna específica, E minúsculo. No entanto, essa formulação ainda está incompleta, ainda falta dizermos o que vem a ser o tensor de tensões e o vetor fluxo de calor. O tensor de tensões nós já vimos anteriormente no contexto do princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Dentro do escopo desse curso, iremos tratar apenas de fluidos newtonianos
para os quais, na realidade, o tensor de tensões é igual a menos a pressão termodinâmica multiplicada pela matriz identidade, somado com a viscosidade dinâmica multiplicada pela soma do gradiente do vetor velocidade com o seu transposto, menos 2/3 da viscosidade dinâmica multiplicada pelo divergente do vetor velocidade, que por sua vez multiplica a matriz identidade. Já o vetor fluxo de calor, dentro desse curso nós iremos tratar apenas de situações em que a lei de Fourier é respeitada. Portanto, o vetor fluxo de calor, de acordo com a lei de Fourier, será dado por menos K vezes o gradiente da temperatura, sendo K a condutividade térmica, uma propriedade do fluido chamada condutividade térmica. Sabendo então de uma identidade de cálculo tensorial que nos diz que o produto interno da matriz identidade pelo gradiente do vetor velocidade é igual ao traço do transposto da matriz identidade multiplicado pelo gradiente do vetor velocidade, o transposto da matriz identidade é a própria identidade, a identidade multiplicada por qualquer outra matriz é essa outra matriz. Então nós temos que isso tudo é igual ao traço do gradiente do vetor velocidade, que por sua vez é igual ao divergente do vetor velocidade. Usando esta identidade, junto com a lei de Fourier e o tensor de tensões para fluidos newtonianos, na forma diferencial do princípio de conservação da energia, nós obtemos, portanto, que o produto da massa específica pela derivada material da energia interna específica tem que ser igual ao divergente do produto da condutividade térmica pelo gradiente de temperatura, menos o produto da pressão pelo divergente do vetor velocidade, somado com a taxa volumétrica de geração interna de calor, somado com o produto da viscosidade dinâmica, pelo φ, que nós já vamos estabelecer daqui a pouco, mas o produto da viscosidade dinâmica, por esse φ, esse termo φ, é chamado de dissipação viscosa, é um termo que representa a dissipação viscosa de energia. Sendo que o φ maiúsculo será igual ao produto interno do gradiente do vetor velocidade por si mesmo, somado com o produto interno do gradiente do vetor velocidade transposto pelo gradiente do vetor velocidade, menos 2/3 do divergente do vetor velocidade ao quadrado. Pode ser mais conveniente expressar esse princípio de conservação da energia na forma diferencial em termos da entalpia específica e não da energia interna específica, tal qual a equação mostrada na tela. A entalpia específica é igual à soma da energia interna específica com a pressão dividido pela massa específica. Portanto, nós temos que a derivada material da entalpia específica em relação ao tempo vai ser igual à derivada material da energia interna específica somado com 1 sobre a massa específica vezes a derivada material da pressão menos 1 sobre a massa específica ao quadrado vezes a pressão vezes a derivada material da massa específica.
Essa derivada material da massa específica, por sua vez, se você lembrar lá do princípio de conservação da massa, essa derivada material vai ser igual a menos o produto da massa específica pelo divergente do vetor velocidade. Ou seja, nós podemos escrever então a derivada material da entalpia específica como a derivada material da energia interna específica somado com 1 sobre a massa específica da derivada material da pressão mais 1 sobre a massa específica vezes a pressão vezes o divergente do vetor velocidade. Rearranjando então, nós podemos escrever que ρ vezes a derivada material da energia interna específica tem que ser igual a ρ vezes a derivada material da entalpia específica menos a derivada material da pressão menos o produto da pressão pelo divergente do vetor velocidade. No entanto, nós já havíamos descoberto, pelo princípio de conservação da energia, na sua forma diferencial, que isso também vai ter que ser igual ao divergente do produto da condutividade térmica pelo gradiente de temperatura menos o produto da pressão vezes o divergente do vetor velocidade, somado com a taxa volumétrica de geração interna de calor, somado com o termo de dissipação viscosa. Nós vemos aqui então que o produto da pressão pelo divergente do vetor velocidade pode ser cortado dos dois lados dessa equação. Portanto, obtemos que o princípio de conservação da energia, na sua formulação em termos da entalpia específica, pode ser escrito como o produto da massa específica pela derivada material da entalpia específica, que é, por sua vez igual ao divergente do produto da condutividade térmica pelo gradiente de temperatura, somado com a derivada material da pressão, somado com a taxa volumétrica de geração interna de calor, somado com o termo de dissipação viscosa de energia. As formulações que obtivemos até aqui para o princípio de conservação da energia na forma diferencial sempre envolvem do lado esquerdo da equação seja a derivada material da energia interna específica ou a derivada material da entalpia específica, tal qual é a equação mostrada na tela. No entanto, aquele termo relacionado ao fluxo de calor, ao vetor fluxo de calor, introduziu um gradiente de temperatura no lado direito dessas equações. Portanto, seria interessante expressar essa derivada material da entalpia em termos envolvendo também a temperatura. Para fazer isso, nós vamos utilizar algumas relações termodinâmicas. A primeira delas é que o incremento infinitesimal de entalpia específica é igual ao produto do calor específico à pressão constante, vezes o incremento infinitesimal de temperatura, somado a 1 sobre a massa específica, menos o produto da temperatura pela derivada parcial de 1 sobre a massa específica em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, tudo isso multiplicado por um incremento infinitesimal de pressão. Por sua vez, essa derivada de 1 sobre ρ em relação a T, mantendo a pressão constante, pode ser escrita de maneira equivalente, usando a regra da cadeia, da seguinte forma, como menos 1 sobre a massa específica ao quadrado, vezes a derivada parcial da massa específica em relação à temperatura, mantendo a pressão constante.
Mais do que isso, se nós lembrarmos da definição de coeficiente de expansão térmica, do coeficiente de expansão térmica beta, como sendo menos 1 sobre a massa específica vezes a derivada parcial da massa específica em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, nós podemos escrever aquela derivada, a derivada parcial de 1 sobre ρ em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, como sendo igual à razão entre o coeficiente de expansão térmica beta e a massa específica ρ. Substituindo então esse resultado naquela relação termodinâmica que havíamos começado, nós temos que o incremento infinitesimal de entalpia específica é igual ao calor específico à pressão constante vezes o incremento infinitesimal de temperatura, somado com 1 sobre a massa específica, menos o produto da temperatura, vezes o beta sobre a massa específica. Tudo isso vezes o incremento infinitesimal de pressão. Em termos, então, da derivada material, nós vamos ter que a derivada material da entalpia tem que ser igual ao produto do calor específico à pressão constante pela derivada material da temperatura, somado com 1 sobre ρ vezes 1 menos o produto do coeficiente de expansão térmica pela temperatura na escala termodinâmica vezes a derivada material da pressão. Substituindo, então, essa relação no princípio de conservação da energia, na sua formulação em termos da entalpia específica, nós obtemos que o produto da massa específica pelo calor específico à pressão constante vezes a derivada material da temperatura, somado com 1 menos o produto do coeficiente de expansão térmica pela temperatura, vezes a derivada material da pressão, vai ter que se igualar ao divergente do produto da condutividade térmica pelo gradiente de temperatura, somado a derivada material da pressão, somado a taxa volumétrica de geração interna de calor, somada ao termo de dissipação viscosa. Nós podemos tirar dessa expressão que temos uma derivada material da pressão em relação à temperatura dos dois lados e podemos cortá-las dos dois lados da equação, resultando, portanto, na seguinte expressão para o princípio de conservação da energia na forma diferencial, em termos da temperatura. Nós vamos ter que o produto da massa específica pelo calor específico à pressão constante, vezes a derivada material da temperatura, tem que ser igual ao divergente do produto da condutividade térmica pelo gradiente de temperatura, somado com o produto do coeficiente de expansão térmica vezes a temperatura na escala termodinâmica, vezes a derivada material da pressão, somado a taxa volumétrica de geração interna de calor, somado com o termo de dissipação viscosa, μ vezes o φ maiúsculo. E essa é a formulação final para o nosso princípio de conservação da energia em termos da temperatura. Será comum ao longo do curso que façamos algumas hipóteses com o intuito de simplificar a solução do princípio de conservação da energia em sua forma diferencial. Dentre essas hipóteses podemos citar a hipótese de que as propriedades do fluido são constantes, o que implica que a massa específica, o calor específico à pressão constante,
a condutividade térmica e a viscosidade dinâmica são constantes, o que por sua vez implica que o coeficiente de expansão térmica beta é igual a zero, uma vez que ele é relacionado com a derivada parcial da massa específica em relação à temperatura, mas a massa específica é considerada constante. Portanto, o coeficiente de expansão térmica beta é zero e, nesse caso, esse termo envolvendo a derivada material da pressão também será zero. Outra hipótese é a de geração interna de calor nula. E a terceira hipótese é de dissipação viscosa desprezível. Para esse caso, o nosso princípio de conservação da energia na forma diferencial pode ser simplificado para dizer que o produto da massa específica pelo calor específico à pressão constante vezes a derivada material da temperatura tem que ser igual ao produto da condutividade térmica pelo Laplaciano da temperatura, o que pode se traduzir em coordenadas cartesianas pode ser traduzido em ρCp vezes a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo, somado ao ρCp vezes a componente na direção x do vetor velocidade, vezes a derivada da temperatura em relação a x, somado com ρCp vezes a componente do vetor velocidade na direção y, vezes a derivada da temperatura em relação a y, somado com ρCp vezes w, que é a componente na direção z do vetor velocidade, multiplicado pela derivada da temperatura em relação a z, vai ter que ser igual ao produto da condutividade térmica pela derivada segunda da temperatura em relação a x, somado com a derivada segunda da temperatura em relação a y, somado com a derivada segunda da temperatura em relação a z. De maneira equivalente para coordenadas cilíndricas, nós temos então que ρCp vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo, somado com ρCp vezes a componente radial do vetor velocidade, o r, vezes a derivada da temperatura em relação à coordenada radial, somada com ρCp vezes a componente na direção θ, na direção do ângulo, dividido pela coordenada na direção radial, vezes a derivada da temperatura em relação àquele ângulo θ, somado com ρCp vezes a componente do vetor velocidade na direção z, multiplicada pela derivada da temperatura em relação a z, tem que ser igual a k vezes a derivada segunda da temperatura em relação a z, somado com 1 sobre o raio, sobre a coordenada radial, vezes a derivada em relação à coordenada radial, vezes de r vezes a derivada da temperatura em relação à coordenada radial, somado com 1 sobre r ao quadrado, vezes a derivada segunda da temperatura em relação a θ.